Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Glória a Deus. Amados, existem alguns personagens na Bíblia que são marcantes, são fáceis de lembrarmos o nome, são fáceis de decorarmos a sua história. E nós estamos diante de um acontecimento marcante. Quem aqui não se lembra, nunca ouviu falar de Ruth e Noemi? Ruth fez uma aliança com a sua sogra: aonde fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Quando falamos de aliança na Bíblia, é inevitável não tocarmos na história de Noemi e de Ruth. Porém, a história que eu quero falar aqui é o início de todas as coisas. E a Bíblia fala no livro de Ruth, capítulo 1, sobre uma família de um homem, sua esposa e 2 filhos. Vem contando que houve fome na terra. O primeiro versículo fala que houve fome na terra. Fome vem falar de problemas, de crise, vem falar de angústia. Houve fome na terra. E por causa desta fome, por causa desta crise, um homem de Belém de Judá resolveu sair da sua cidade natal, sair de Belém, por causa das crises, por causa da fome, por causa dos problemas. Ele resolve mudar de cidade. Ele resolve ir embora por causa de uma crise, por causa de uma fome, por causa de problemas. E a Bíblia fala que ele resolveu passar algum tempo. Entenda-se que ele não tinha a intenção de morar lá para sempre, mas apenas de passar um tempo em Moabe. Ele pega a sua esposa, seus filhos e fala: vamos embora daqui, vamos dar um tempo de tudo isso, vamos parar com tudo isso. Isso aqui está me cansando, isso aqui está nos cansando. Tem problemas, tem crise, tem fome. Vamos dar um tempo, vamos embora. Depois a gente volta. Mas agora vamos, dar um tempo com isso. Vamos parar com tudo que estamos fazendo em Belém e vamos para Moabe. Mas a Bíblia fala
que este homem chamado Elimeleque, ao chegar em Moabe, ele morreu. Ele deixa Belém de Judá para ir viver em Moabe. E há algo espiritual nisso que eu quero falar com vocês. Este homem não aguentou a pressão de uma crise. Este homem não aguentou a pressão de uma fome. Este homem não aguentou os problemas que tinham em Belém. E por não suportar as pressões e os problemas de Belém, ele vai para Moabe. Vamos entender o que significava Belém e o que significava Moabe. Em João capítulo 6, versículo 35, deixa anotado aí para você ler na sua casa. Mas João capítulo 6, versículo 35, a primeira parte do versículo, a parte A, vai dizer o seguinte: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. O significado de Belém é o pão, a terra do pão. E Jesus que nasceu em Belém, Jesus que foi criado ali por um tempo, ele se declara o pão da vida. Belém significa terra do pão. Elimeleque resolve sair da terra do pão, que vamos trazer para o mundo espiritual, que é Jesus. Pois ele mesmo quem disse, em João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Belém, terra do pão. Vamos sair da terra do pão, vamos sair de Belém e vamos para Moabe. Vamos entender o que significava Moabe, ou aquele povo. Em Gênesis 19, versículo 30 até o 37, deixa anotadinho aí para você entender a história. Diz o seguinte, Gênesis 19, do versículo 30 até o versículo 37. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: o nosso pai já está velho, e não há homens na redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou-se e deitou com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite eu deitei-me com o meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Ló, com sua esposa e 2 filhas. Ló, que era o sobrinho de Abraão, foram viver em Sodoma e Gomorra. E o anjo do Senhor, pela amizade que tinha com Abraão, foi até a casa de Ló avisar que iria destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, por causa dos seus pecados imorais. Homens que dormiam com homens e mulheres com mulheres.
O Senhor viu aquilo, viu como abominação, a ponto de os homens, todos os homens daquela cidade, quererem deitar-se, possuir os anjos. Olha só como que estava aquela cidade. E Deus mandou 2 anjos para que livrasse Ló da destruição. Porém, deixou um recado, um mandamento, falou: vão embora, mas não olhem para trás. Só que na fuga, Ló pega a sua esposa, suas filhas e vão embora. O Senhor começa a destruir Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló vira para trás e se torna uma estátua de sal. Ló não olha para trás, suas filhas não olham para trás e vão embora. A Bíblia fala que eles vão embora, saem de Zoar, vão viver numa região de montanhas, com medo do que aconteceu. Só que Ló já estava velho, a sua esposa estava morta, tornou-se uma estátua de sal. E agora? As filhas de Ló tiveram uma ideia. Olha a ideia que elas tiveram. A mais velha chama a mais nova e fala: olha, o nosso pai já está velho, e aqui na região não tem homens para que possa nos possuir, possa, gerar em nós filhos, para darmos continuidade à linhagem do nosso pai. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar vinho para o nosso pai, e quando ele estiver bêbado, a gente deita com ele, tem relações com ele, e assim daremos continuidade à linhagem do nosso pai. Misericórdia por isso. As filhas tiveram relações com o próprio pai. E no os versículos que lemos fala que a mais velha foi a primeira. Deu vinho para Ló. Ló dormiu, não percebeu quando ela entrou nem quando saiu. No dia seguinte, a mais velha chama a mais nova e fala: olha, ontem foi eu, agora é sua vez. Irmãos, embora eu não vou absorver nenhuma das duas, do seu pecado, do seu erro, mas nós devemos tomar cuidado quem é que nos dá conselho. Olha, eu fiz, não tem problema, você também pode fazer. Olha, não tem problema, você pode ir lá, hoje em dia não tem problema, o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, a sua esposa não está vendo, pode ir lá. Vai, o seu marido não está vendo, vai, o seu pai não está vendo, a sua mãe não está vendo, mas existe um Deus que vê todas as coisas. Cuidado quem é que te aconselha. Vamos fazer. E pode ver que parecia algo, nossa, que boa intenção que ela tinha. Não vamos deixar a linhagem do nosso pai se perder. Tinha boas intenções, porque o pecado, o inimigo nunca vai trazer algo sem boas intenções. Mas nós não vivemos do que pensamos, no que agimos, no que imaginamos, no que sentimos. Vivemos segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, o Senhor sabe que eu não queria. O Senhor sabe que eu não queria trair minha esposa. O Senhor sabe que eu não queria trair meu marido. O Senhor sabe que eu não queria mentir. O Senhor sabe que eu não queria pecar. O Senhor sabe, e nós nos escondemos através do Senhor sabe, conhece o meu coração. Ah, Pai, o Senhor conhece o meu coração. E isso é a maior desculpa para quem quer pecar. Ah, todo mundo é pecador. Quem disser que não peca já está pecando. Então eu sou pecador. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: luta contra a sua carne, dê lugar para o Espírito, alimente o seu Espírito em oração e na palavra. Vai lá, eu fiz, você também pode fazer, não pega nada. Toma cuidado quem entra na sua casa, quem entra na sua intimidade, quem é que te dá conselhos. Tome como exemplo o filho de Salomão. Quando Salomão morre, o povo se reúne e fala: meu rei, o seu pai cobrava imposto demais a gente, o seu pai massacrava a gente com tanto imposto, a gente quer saber como é que vai ser o seu reinado. Ele fala: volta daqui a alguns dias que eu vou dar a resposta para vocês. Ele vai nos sábios, ele vai nos anciões, ele vai nos mais velhos, vai pedir
vai pedir conselho para aqueles que tinham conselho para dar. E eles falam: meu rei, olha, você tem que, sabe, entender que o povo, você tem que estar com o povo, tem que andar com o povo tem que, sabe, de certa forma você tem que entender a necessidade do povo. E ele, não contente com aquilo, vai pedir agora conselho para seus amiguinhos: cuidado com suas amizades. Meus amigos, e aí, como é que eu faço? E os amigos falam: se você afrouxar, o povo vai montar em você, não vai te obedecer, não vai ter medo de você. E quando chega o dia dele falar com o povo, ele fala: o meu dedinho vai ser mais pesado do que o braço forte do meu pai. E por causa disso, das 12 tribos, ele ficou só com 2 tribos, que são as tribos do Reino Sul. E só ficou porque Deus zelou da promessa que tinha feito a Davi, seu avô. Senão nem com isso ele teria ficado. Quem é que te dá conselho? Os conselhos que você ouve tem te aproximado de Deus ou te afastado de Deus? Para com isso. Pastor não é dono de você, não. Você não tem que ir para a igreja. Vai curtir sua vida. Você é jovem. Vai fazer isso, aquilo, outro. De fato, pastor não é dono de ninguém, não. Mas o pastor ainda continua sendo o profeta nessa terra, aquele que dá o recado de Deus. Ah, mas eu conheço pastores. Ei, então aprenda a escolher até seu pastor. Se seu pastor não é, problema é seu. Escolha o seu pastor. Vamos continuar aqui. E a filha mais velha chama a mais nova e fala: ontem eu deitei com meu pai, agora é sua vez. Vamos dar vinho novamente para ele. E quando ele dormir, você deita com ele, tem relações com ele. E assim a mais nova fez. E a Bíblia fala que assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Moabe, filho da filha mais velha de Ló, nasce embaixo de uma maldição. A filha tendo relações com o próprio pai. E esse é o pai dos moabitas de hoje. Moabe agora forma uma nação, forma uma cidade, forma um povo. E Elimeleque sai da terra do pão por causa da crise para viver na terra da maldição, que é a terra de Moabe. Não, vamos dar um tempo de, sabe, Belém está com muito problema, Belém tem muita dificuldade, vamos para Moabe, porque Moabe parece ser melhor. E o povo que está na igreja está olhando o mundo, que é um mundo de maldição, como se lá fosse melhor, porque aqui tem crises. Ah, mas na igreja tem problemas, na igreja tem alguém querendo mandar em mim, na igreja tem alguém querendo controlar, na igreja eu tenho que dizimar, na igreja eu tenho que ofertar, na igreja eu tenho que estar no culto. Mas aqui é a terra do pão. Permaneça na terra do pão. Não saia da terra do pão para ir para Moabe, a terra de maldição, porque Elimeleque foi e não voltou. Elimeleque sai da terra do pão por causa das crises. Ele saiu com a sua esposa, seus 2 filhos. Aí a Bíblia fala que Elimeleque morreu, deixou Noemi sozinha, mãe de 2 filhos. É interessante que quem sai de Belém, sai falando é só por um tempo, como foi com Elimeleque. Nunca fala assim, não, é para sempre, é por um tempo. Não, eu vou, sabe, pastor, eu vou dar um tempo da igreja, eu vou dar um tempo, sabe, eu não quero mais participar dos grupos, eu não quero mais participar de nada, é só dar um tempo, eu vou sair de Belém, porque Belém, sabe, está me sufocando, Belém está com muitos problemas, nossa, Belém está tendo fome. Belém tem problema. Quem disse que não tem problemas em Belém? Quem disse que não tem problemas em Belém?
E tem problema porque eu faço parte da terra de Belém. E eu sou uma pessoa muito problemática. Você faz parte de Belém e é uma pessoa muito problemática. Belém é um lugar para tratarmos a nossa própria vida. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Belém é um lugar de pessoas que precisam de cura. Cura emocional, cura espiritual, cura física. Não, mas Belém, sabe, Belém tem muita dificuldade. Elimeleque pensou da mesma forma, como muitas pessoas que estão assistindo isso. Belém tem problema, eu vou sair de Belém, eu vou sair da igreja, eu vou largar, sabe, a terra do pão. Jesus disse: eu sou o pão. Está largando Belém, está largando o pão, está largando ele, porque tem crises, porque tem problema. Não estou largando, eu sou de lá, eu vou voltar, é só um tempo, eu só estou dando um tempo. Cuidado, Elimeleque saiu com a sua esposa, 2 filhos, saíram 4, e dos 4 só sobrou um. No tempo que estamos, nessa pandemia, é hora de arrepender, é hora de voltar, porque você não pode ter mais tempo. Não, mas eu fui para Moabe, porque lá estava com problema. Mas agora, irmãos, quantas pessoas estão morrendo no mundo? E muitas delas, até pessoas que saíram de Belém por causa das crises e foram para Moabe, e não estão tendo mais oportunidade de voltar. Então você que está assistindo, é hora de voltar para Belém. Volta para Belém, volta para a terra do pão. Sabe por quê? Porque em Belém tem crise sim, mas o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos, Malom e Quilion, morreram os 2. Noemi fica sozinha. Quando Noemi percebeu, e são poucos os que conseguem perceber, que está na hora de voltar para Belém, são poucos. Eu não sei se é pelo orgulho, eu não sei se é pela vergonha, e me perdoe a minha sinceridade. Eu sou uma pessoa que eu leio algumas coisas e não sou obrigado a concordar com tudo. Quem concorda, glória a Deus, segue a sua vida, segue, vai. Mas eu não concordo, e uma das coisas que eu não concordo é ver aquelas frases onde dizem: mas a ovelha não volta para casa com medo do olhar das 99. Você não está vindo aqui pelas ovelhas, você está vindo pelo pastor. Quem disse que é a ovelha que deu a vida por você? Quem disse que é a ovelha que tem poder de te curar, de te salvar? Enquanto você for ovelha, olhando para a ovelha, você perde o contato com o seu pastor. Olhe para Cristo, é Ele que nos conduz em direção ao céu. Não, mas as 99 vão ficar me olhando, me criticando. Pois é, você saiu por causa das 99, você nunca esteve por causa de Cristo, que é o pastor. Eu não estou nem aí pelas 99, a 99 pode me criticar, as 99 pode falar de mim, as 99 pode não gostar de mim, mas eu não vejo a hora do meu pastor abrir os braços e falar: vem filho meu, entra, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Eu não estou nem aí para as 99. Olha lá o filho pródigo quando voltou, o seu irmão, que triste. Mas o seu irmão, em vez de se alegrar porque ele voltou, o seu irmão fez biquinho. Meu pai está fazendo festa para o meu irmão, que pegou a parte dele, saiu, gastou tudo. Esse aí não merecia e agora voltou. E meu pai está fazendo festa porque o irmão que estava em casa, em vez de ficar alegre pela volta do seu irmão que estava perdido, ficou com biquinho. Mas não interessa, o que importa é que o pai estava de braços abertos para receber o filho. Quando Noemi percebeu que aquele lugar não tinha nada para te oferecer, ela falou: está na hora de voltar. Está na hora de voltar. E no versículo 22 do capítulo 1,
do livro de Ruth, fala o seguinte: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Vamos voltar. E quando voltaram, o que elas encontraram em Belém foi o início de uma grande colheita. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta porque Ele está te esperando para iniciar uma nova história, uma nova colheita na sua vida, um novo tempo. Mas está na hora de você voltar, sair de Moabe, voltar para a terra do pão, voltar para o pão vivo que desceu do céu. Volta, filho, volta, filha, está na hora. Não olhe para as crises que tem em Belém. Não olhe para as 99 que estão de olhar feio para você. Não olhe para o irmão do filho pródigo que fez biquinho e não quis participar da festa. Mas a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Pode ser que muitas pessoas não valorizem quando você voltar. Pode ser que o seu marido não queira. Pode ser que o seu pai não queira. Pode ser que a sua esposa não queira. Pode ser que os seus amigos não queiram e vão te abandonar. Mas o céu vai fazer uma festa hoje, se você resolver voltar para Belém. O Senhor está te aguardando para esta colheita. Oh, aleluias! O Senhor te espera para esta colheita. Ei, deixa eu falar algo aqui, finalizo agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está triste, desanimado, você que por causa das crises saiu de Belém, da terra do pão, e foi para Moabe, está sofrendo em Moabe, é hora de retornar. Da onde você está assistindo, esse é o Facebook da nossa igreja. Pode mandar mensagem no Message, procurando o pastor Rafael, que eu vou conversar com você, eu vou te aconselhar e eu vou orar por você. Mas está na hora de voltar. Está na hora de voltar. O filho pródigo, quando chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, a Bíblia fala que ele caiu em si e falou: o que é que eu estou fazendo aqui? Se meu pai é rico, o que é que eu estou fazendo aqui? Desejando comer a comida dos porcos, se o meu pai é dono de muitas coisas. E no livro do profeta Ageu, o Senhor declara dizendo: eu sou o dono do ouro e da prata. Você não precisa viver da maneira que está vivendo. Volte para a casa do Pai, volte para a terra do pão. Caia em si em nome de Jesus. O Senhor está voltando. Não seja aquelas noivas que estavam dormindo e quando o noivo chegou não estavam prontas. Se prepare, ó igreja. Se prepare, ó igreja, porque Jesus está às portas para vir buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Quando soar a trombeta e partimos, não adianta mais olhar e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me leva, Senhor, olha, Pai. Já era. E a Bíblia fala que Ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então fique pronto, fique preparado. Entre no Facebook da nossa igreja, IBM, Ministério MISPA, São Paulo. Mande uma mensagem e eu vou falar com você. Eu quero orar por você. Eu quero ouvir a sua história. Eu quero te aconselhar. Eu quero ser o seu pastor. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser um homem de Deus para a sua vida. Ei, está na hora de voltar. Aleluias. Onde você estiver agora, põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos e te exaltamos, Senhor.
pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir, de ser amado e de te amar, ó Deus. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor, que temos, de sermos chamados de teu filho, Senhor, e de te chamar de Pai. Senhor, como é difícil, Pai, e o Senhor sabe como é difícil ficar em Belém em tempo de crise. Como é difícil, Senhor, vencer os desejos, Senhor, do filho pródigo de viver o que Moabe tem para oferecer. Como é difícil, Senhor, como ovelha, ser guiado por alguém, sendo que parece que o pasto do lado é mais verde e mais gostoso. Mas Senhor, o Senhor mesmo disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Então Deus, alcance o coração dessa pessoa que está agora triste, oprimida, desanimada, essa pessoa que por causa das crises de Belém saiu para ir viver em Moabe. Tem misericórdia, Senhor, trata o coração dela agora, e que ela possa experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, toca no coração e me prepara, ó Deus, pois eu creio que a tua palavra, ela não volta vazia. E eu creio, Senhor, que pessoas vão nos procurar pelo Facebook para, Senhor, se reconciliar contigo nessa hora. Em nome de Jesus, alcance o coração daqueles que precisam, ó Deus, e aqueles que estão firmes, como diz a tua palavra. Quem pensa que está de pé, vigie para que não caia, Deus. Então quem está firme, ajuda, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. É o que eu te peço nessa hora e te agradeço em nome de Jesus. Não esqueça, envie uma mensagem, estaremos prontos a te ouvir, a orar por você, te atender. Estenda as suas mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. Você diz amém, e quem diz amém, dá um abraço bem forte em alguém. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração, amo todos vocês, estamos morrendo de saudade. E em breve, em nome de Jesus, essa pandemia vai embora. Nós cremos e estamos orando. Estaremos todos juntos fazendo uma grande festa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.